Hoje eu quero falar com você sobre... Você precisa acreditar que Deus não desiste de você. Deus não desiste de você, Ele não desistiu de você, independente de qualquer coisa. Sabe? Independente se você fracassou, independente se você parou por algum motivo, independente se você deixou de acreditar por alguma razão, Deus não desiste de você. Jesus não desistiu de você. Ele ainda olha para você e ainda consegue enxergar. Ele vai cumprir o que eu designei para ele cumprir. Ela vai cumprir o chamado que eu designei para ela viver. Amado, Jesus não desistiu de você. E olha, Pedro foi um cara, foi um apóstolo que... Ele foi um dos apóstolos que Deus usou ele demais da conta. Muito mesmo. Eu quero falar com você que, independente dele ter sido um cara muito usado por Deus, ter vivido coisas grandes e extraordinárias com Deus, teve momentos na vida de Pedro que ele falhou. E ele fracassou. Um dos momentos que Pedro fracassou está em Mateus 14. É a palavra de hoje. Mateus 14, capítulo 14, do versículo... Depois vocês leem com calma, do versículo 22 até o versículo 36. A palavra de Deus vai falar que eles estavam no barco, os discípulos estavam no barco, e veio uma tempestade, eles estavam no meio do mar, e Jesus vem andando sobre as águas. E agora, então, os discípulos olham para Jesus, já estão apavorados por causa da tempestade. E os discípulos olham e falam assim, não reconhecem Jesus e falam, é um fantasma e tal, é um fantasma. E começam a gritar e Jesus fala, cara, coragem, calma. Não é um fantasma, sou eu. É eu, sou eu, Jesus. A palavra de Deus fala que Pedro então fala, Senhor, se és tu, permita que eu vá até o encontro sobre as águas. Eu quero andar nas águas. E a palavra de Deus diz que Jesus virou e falou, então vem, Pedro. Vem. Então a palavra diz que Pedro agora, então, Jesus falou, vem. Pedro agora sai do barco e começa a andar sobre as águas. E eu acho que aqui é a chave de tudo. Não é sair do barco e andar sobre as águas, é onde os seus olhos estão. Porque Pedro só andou sobre as águas enquanto os olhos dele estavam fitados, conectados, olhando fixo em Jesus. Pedro teve coragem, Pedro teve ousadia, Pedro foi. Pedro viveu, Pedro entrou com tudo no sobrenatural junto com Jesus. Mas só entrou, guarde isso, só entrou porque os olhos dele, a visão dele estava em Jesus. Enquanto os meus olhos, os seus olhos estiverem fixos em Jesus, nós estivermos conectados em Jesus, nós não vamos sentir a tempestade. Nós não vamos sentir os ventos, ainda que eles sejam ventos contrários, ventos fortes, não vamos sentir. Que enquanto eu estiver olhando para Jesus, gente, enquanto você estiver olhando para Jesus, nada tem o poder de te parar. Nada pode te parar. Porque se a gente olhar para Jesus, para Pedro, nada parou Pedro. O vento não parou Pedro. A água, as ondas não pararam Pedro. A tempestade não parou Pedro. A escuridão da madrugada no meio do mar não parou Pedro. O único que teve capacidade de parar ele mesmo foi Pedro. Porque Jesus não disse, Pedro, para. A Bíblia não fala que as ondas, o vento contrário, a tempestade o fez parar, o fez afundar. A palavra de Deus vai dizer que ele, observando, ele deixou de olhar para Jesus e começou a observar o que estava ao redor dele. Ele deixou de olhar. E aqui que é a chave do negócio. Enquanto eu e você estiver olhando para Jesus, conectados em Jesus, nada pode nos parar, a não ser eu mesma e você mesmo. Eu não sei, talvez você se encontra parado, você se perdeu, você perdeu a sua visão. E a palavra de Deus, assim, diz que quando Pedro parou de olhar, ele começou a observar a tempestade que estava forte, o vento forte contrário, aí então Pedro começa a afundar.
Talvez você deixou de olhar para Jesus por alguns minutos e está percebendo que você está afundando. Talvez você deixou de olhar para Jesus e você começou a perceber as coisas que estão acontecendo do seu lado, que estão falando sobre você, o que estão te acusando, as calúnias que estão sendo levantadas, os ventos que têm soprado dentro da tua casa, dentro do teu relacionamento. Talvez você está olhando para a situação e você está desacreditando de quem é Deus, porque foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro começou a desacreditar. Quando Pedro começa a afundar, ele começou a desacreditar. Ele tirou o olhar dele de Jesus e começou a olhar para o vento, para a tempestade. Ele estava olhando para o vento e ele começou a desacreditar que ele era capaz de viver aquilo. E entenda uma coisa. A partir do momento que eu começo a desacreditar de Deus, eu começo a dar mais ênfase para o que está acontecendo ao meu redor, para o vento, porque foi o que aconteceu com Pedro. Quando Pedro parou de olhar, a palavra de Deus diz que ele começou a observar o vento e ele teve medo e ele começou a afundar. O problema não é você ter medo. Não é você ter medo. Esse não é o problema. O problema é você desacreditar. O problema é você desacreditar. Porque quando você desacredita, a dúvida entra. E quando a dúvida entra no nosso coração, ela destrói toda a verdade que Jesus colocou dentro da gente. Então, assim, Jesus poderia, gente. Você acha que Jesus não poderia deixar Pedro ficar passando ali um pouquinho no perrengue? Agora, Pedro, você vai morrer porque você fracassou, você não acreditou em mim. Você vai morrer, Pedro, porque você não quis confiar na minha palavra. E foi isso, gente, que Jesus fez? Não. Jesus deixou de desacreditar em Pedro, gente, porque ele fracassou, porque ele desacreditou. A palavra de Deus diz no versículo 31, uma coisa mais linda. Diz que imediatamente Jesus estendeu a mão para Pedro, levantou Pedro e colocou ele novamente no lugar seguro. Ei, você precisa entender que independente da situação que te fez parar, independente da situação que está te fazendo afundar, independente dos ventos estejam soprando o contrário sobre a tua casa, tua vida, tua família, teu ministério, teu chamado, sobre o teu relacionamento, independente de qualquer situação, independente se você parou por causa do que falaram, independente de você ter perdido o olhar, desde você ter perdido a sua conexão com o céu, você precisa entender, o céu ainda acredita em você. Deus ainda está depositando tudo que Ele tem em você. Ele não desistiu de você. Eu não sei, talvez você parou por algum motivo, você perdeu Jesus. Sabe, porque Pedro, gente, se a gente for olhar, Pedro começou a reparar no vento. E quantos de nós começam a reparar no vento? Quantos de nós começam a reparar, a gente está vivendo no auge do nosso relacionamento com Deus. E de repente a gente deixa que as tribulações, que os processos, que as dores, a gente deixa isso entrar no nosso coração, isso entrar na gente, isso atingir o nosso relacionamento com Deus e a gente começa a desacreditar que a gente é capaz de viver isso. Quantas das vezes? Pedro começou a afundar porque ele desacreditou. Pedro começou a afundar porque ele perdeu a fé. Pedro começou a afundar porque ele duvidou. E quantas pessoas têm começado a afundar? Quantas pessoas estão quase morrendo porque perderam a fé? Porque por causa da situação foram olhar para o lugar errado, foram olhar para a direção errada, perderam a credibilidade. Quantas pessoas estão desacreditadas? Quanta gente? Talvez você está aí assistindo esse vídeo, você é uma dessa pessoa. E por causa disso, você está com vergonha de voltar. Você está com vergonha de olhar para o céu, de dobrar o seu joelho e falar: Jesus, independente disso, de eu ter falhado, eu preciso que o Senhor me salva. Porque nós temos essa vergonha, é natural. Quem não peca e depois fica com vergonha de chegar diante de Deus? Eu mesma, diversas vezes. Mas é exatamente isso que Deus quer. Deus não cobra da gente um relacionamento perfeito.
Eu tenho as minhas limitações, você tem as suas limitações. Jesus jamais vai te cobrar algo perfeito, porque Ele sabe que somos imperfeitos. Então você precisa entender. Ei, entenda, independente do teu fracasso, independente da tua dúvida, independente de qualquer coisa, você é ser humano. Você está sujeito a falhar, a fracassar sim. Mas você precisa reconhecer o seu fracasso diante de Deus. Como você caiu e fracassou diante dele, agora é hora de você reconhecer: Jesus, eu caí, eu falhei, eu fiz isso mesmo, eu olhei para onde eu não deveria, eu dei ouvido a quem não deveria, mas eu estou aqui. E eu te quero. Eu quero que o Senhor me salve. E imediatamente, eu tenho certeza que imediatamente o Senhor irá entrar na sua vida, vai te estender a mão para ti, vai te levantar. Eu não sei onde estão os teus olhos nesse momento. Eu não sei aonde estão, mas eu te faço um convite agora. Tira os seus olhos do vento. Eu te convido a voltar a olhar para Jesus. Volte a olhar para Jesus, porque Ele não desistiu de você. Volte a olhar para Jesus, porque quando você começar a olhar novamente para Ele, Ele vai imediatamente entrar na sua vida. Ele vai imediatamente te levantar. Ele vai imediatamente fazer com que você volte a dar passos firmes. Hoje eu quero finalizar esse vídeo orando por você. Orando para que você entenda, para que você volte a olhar para Jesus. Amém? Te convido a você fechar os seus olhos onde você está agora. E fale com Ele. Senhor, salva-me. Senhor, eu quero novamente olhar para Ti. Oh, aleluia! Glória a Jesus. Fecha os teus olhos. Pai, te peço, Deus, agora, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa, meu Pai, levantar novamente pessoas, meu Pai, levantar, meu Pai, jovens, mulheres, homens do Senhor. Meu Pai, que por algum determinado momento, meu Deus, eles pararam de te olhar, eles tiraram, meu Pai, os olhos de Ti. Mas hoje, Jesus, eu te peço, meu Pai, profetizo mediante a Tua palavra, que os olhos deles, Senhor, eles vão voltar a olhar para Ti. Ouça, Senhor, a oração do Teu povo. Ouça, Senhor, o clamor, meu Pai, desta mulher, o clamor, meu Deus, deste homem, o clamor, meu Pai, desses jovens, desses adolescentes, Senhor. Que eles entenderam, Senhor, que eles precisam de Ti. Estão, Senhor, te clamando, ó Pai. Jesus, salva-nos. Então, meu Deus, que a Tua poderosa mão possa ser estendida sobre a vida de cada um deles, ó Deus, e possa novamente levantá-los para que eles voltem a dar passos firmes e entrar de novo, novamente no sobrenatural contigo. É a oração que eu te faço, Senhor. Que o Teu nome, Deus, possa ser glorificado em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, gente? Então, que Jesus possa ter abençoado a sua vida, que você possa ter saído desse vídeo entendendo que, ei, volte a olhar para Jesus. E, ei, Jesus nunca desiste de você. Amém, meus amores? Fique com Deus, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Beijo, gente. Tchau.